Salve, salve minha galera do bem, tudo bom com vocês? Vocês se lembram de quando éramos crianças e estávamos brincando na rua? Era só escurecer que nossa mãe já nos chamava para entrar. Que raiva, né não? E quantos de nós não temos vontade de ver as auroras boreais de perto? Mas não moramos em lugares como Rússia. Bom, muito em breve então poderemos dar adeus à escuridão da noite. E só saberemos o começo de um novo dia olhando no relógio. Isso tudo porque os cientistas conseguiram criar um sol artificial. Mas antes de sabermos como, temos que primeiro saber que a qualidade de vida das pessoas nos últimos 200 anos aumentou dramaticamente. A descoberta da eletricidade ajudou a impulsionar a humanidade mais profundamente na era industrial e agora na era da informação. Hoje, bilhões de pessoas têm acesso contínuo a computadores, celulares, carros ecológicos e outras tecnologias incrivelmente convenientes e que usam a eletricidade. Mas esta eletricidade que usamos é produzida a partir de uma variedade de diferentes fontes. Algumas delas são renováveis, como a energia eólica, solar ou o poder das águas. Mas a maioria da eletricidade do planeta ainda é produzida pela queima de algum tipo de combustível. De acordo com os dados mais recentes, esta variedade de fontes em todo o mundo produzem por ano uma quantidade incrível de energia. São produzidos cerca de 155.481 terawatts em apenas uma hora. Diferentes fontes possuem diferentes eficiências e são diferentemente transformadas em eletricidade. Por isso, vamos apenas olhar para as indústrias, que consomem cerca de 70% de toda a energia mundial. Isso para nos manter na vida que temos hoje. Um dos métodos mais antigos de produzir energia é pela queima do carvão. E devido à capacidade deste material e à simplicidade do processo, é usado em quase todos os lugares. Mas a vantagem que o carvão tem em gerar energia é manchada por suas desvantagens. A fim de manter plenamente as necessidades energéticas do planeta, é necessário queimar até 8 bilhões de toneladas do material todo ano. E o carvão, além de nos dar energia abundante, também polui fortemente nossa atmosfera. Aí aparece o petróleo. E se o carvão foi símbolo energético nos séculos 18 e 19, no século 20, o petróleo se tornava líder em criação de energia. Aliás, ainda é a principal fonte de energia do planeta. Estima-se que se o mundo dependesse inteiramente deste chamado ouro negro, teríamos que queimar mais de 12 bilhões de toneladas deste material por ano. Com todos os seus pontos negativos e seus efeitos, no final do século XX, onde especialistas realmente levavam a sério a poluição ambiental causada pela queima de coisas como o carvão e o petróleo, a solução foi encontrada sob a forma de gás natural. Este produto já produz mais de 20% das necessidades energéticas da humanidade. O gás natural contém menos substâncias tóxicas do que o petróleo e o carvão, e sua eficiência quando queimado é de uma magnitude maior. Mas também, quando queimado, o dióxido de carbono ainda é produzido e causa grandes danos na atmosfera, avançando assim o aquecimento global. Portanto, os cientistas tiveram que olhar além, com foco no desenvolvimento e fontes de energia renováveis. Mas barragens e moinhos de vento custam muito e só podem ser instalados em certos lugares. Em seguida, passaram para a energia solar, onde painéis solares poderiam ser instalados em praticamente qualquer lugar. Mas daí então ficariam vulneráveis ao clima, não podendo ter nuvens. Então, recentemente, cientistas alemães anunciaram a criação de um combustível neutro de carbono, capaz de criar uma temperatura de até 3.700 graus Celsius. Em outras palavras, eles criaram um sol artificial. O projeto de luz consiste em um arco de xenon com 149 lâmpadas que emitem uma luz 10.000 vezes mais brilhante do que a luz solar natural que recebemos em nossa superfície. Se todas estas lâmpadas forem focadas em uma só direção, a luz então é concentrada em um ponto especial e a temperatura subirá rapidamente, de maneira que se uma pessoa passar em sua frente, torraria imediatamente. Para que este experimento não prejudique ninguém, ele está sendo conduzido em um laboratório especial selado. Mas se você acha que este é apenas um experimento legal e divertido, então está profundamente enganado. O real propósito é tentar alcançar a concentração necessária de luz para iniciar uma reação que pode criar hidrogênio em potencial, que é a mais eficiente e limpa fonte de energia. Vocês devem saber que grandes empresas usam energia solar convencional, com espelhos para concentrar a luz em um recipiente de água. Depois, enquanto a temperatura da água sobe e o recipiente começa a emitir vapor,
que é então utilizado para impulsionar as turbinas e gerar eletricidade. Pois então, a luz do sol artificial usará a mesma tecnologia apenas em sua ação, visando obter hidrogênio puro, que será usado como combustível para aviões e carros. E qual o principal problema disso? Essas luzes terão baixa eficiência e a duração apenas 4 horas de operação. E esta engenhoca usa aproximadamente a mesma quantidade de energia do que 4 pessoas consomem em um ano inteiro. É claro que os cientistas que trabalham no projeto insistem que eles vão aumentar a sua eficiência em um futuro próximo, de modo que iluminarão uma cidade inteira usando esse tal sol artificial. E falando de ideias iluminadas, habitantes de uma pequena cidade italiana, nos Alpes, entre as montanhas, fizeram algo interessantíssimo para resolver o problema de falta de luz solar. Em fevereiro, o sol deixava de iluminar a cidade e continuava assim o mês inteiro. Então eles fizeram alguns cálculos simples e em seguida instalaram um espelho gigantesco em uma montanha próxima. Daí então recebia a luz solar e transmitia para eles. A propósito, tal espelho é uma folha de metal com cerca de 40 metros quadrados. E isso foi o suficiente para fazer seu anteriormente escuro maçante fevereiro brilhar brilhantemente. Aliás, mesmo que um segundo sol como este do projeto for colocado em órbita, sua aparência para a maioria da humanidade passaria despercebida. E não é porque as pessoas têm preguiça de procurar, e sim porque o nível atual de iluminação das cidades transformou nossas noites em uma espécie de crepúsculo. E se continuar neste ritmo, em um futuro não muito distante, vamos viver em algo que se aproxima de uma eterna luz do dia. Nesses tempos modernos, vários sistemas de iluminação são utilizados a partir de lâmpadas incandescentes comuns a dispositivos com elementos químicos, como neon, mercúrio e xenon. Então, isso faz uma típica noite moderna metropolitana parecer muitas vezes com os dias. Logo parecerá que estamos o tempo todo em nossos escritórios. Tais lâmpadas consomem relativamente menos energia, mas a maioria das pessoas não sabem que estas lâmpadas piscam rapidamente e que é quase imperceptível para o olho, o que faz muito mal aos olhos, causando tensão ocular grave. E a sua construção com vidro frágil exige uma manipulação cuidadosa. Afinal, quando estas quebram, causam problemas de saúde. Seu desempenho relativamente forte e as características das luzes incandescentes são dois inconvenientes significativos: um curto tempo de vida e alto consumo de energia. Mas isso, como todos devem saber, estas estão sendo substituídas por uma nova geração de iluminação, as lâmpadas de LED. A maioria dos especialistas concordam que o futuro pertence a esta incrível tecnologia. Os LEDs já estão sendo utilizados em estradas, semáforos, outdoors, de publicidade e, claro, em uma infinidade de outras coisas. Ao contrário das lâmpadas incandescentes, os LEDs podem ser miniaturizados e eles são 2 vezes mais eficientes. Para termos um mundo todo iluminado, isso será questão de tempo. Mas não achamos que isso é motivo para comemorar. Os problemas que estão associados à invasão desta iluminação total do nosso mundo são maiores do que vocês podem imaginar. Primeiramente é que nosso planeta será privado de sua natural escuridão noturna, sem a qual nossa flora e fauna sofrerá grandes danos. É provável que muito em breve, nos países desenvolvidos, a necessidade de um céu escuro acima de nossas cabeças superará a nossa necessidade de uma noite iluminada. Inicialmente foi assumido que a iluminação LED ajudaria a reduzir o consumo de energia e até diminuir a poluição luminosa. Em nível local, estas previsões se tornaram realidade, mas em escala global, o baixo custo relativo da tecnologia LED permitiu que as pessoas agora iluminassem áreas maiores, afinal é mais barato. Isso por sua vez aumentou o brilho total da iluminação artificial em toda a superfície terrestre. As pessoas agora estão iluminando todos os lugares e destruindo o natural mundo noturno. De acordo com dados atuais de satélites, o total de área iluminada em nosso planeta aumenta em 2% todos os anos. A luz artificial também perturba o sistema de polinização das plantas, bem como ameaça a subsistência de animais noturnos e pássaros, que ao longo de anos de evolução aprenderam a voar à noite com a ajuda da lua e das estrelas. Mas agora, durante suas migrações, terão que voar através de áreas iluminadas, que os levam a uma perda devastadora de orientação. Continuando assim, o que vai acontecer a seguir? Bom, só temos que esperar para ver. Se inscreva no canal se também ama um céu noturno estrelado
E escreva aí nos comentários o que podemos fazer para salvar nosso planeta desse Armagedon de iluminação, que será eminente se não desistirmos de tal sol artificial. Espero que tenham gostado do vídeo. Me mostre se sim com seu like. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau!